Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos a uma das aulas mais aguardadas aqui no canal, que é a revisão final para o concurso do IPREF de Guarulhos. Sejam muito bem-vindos, futuros servidores do IPREF. Pessoal, como eu prometi, estou eu aqui cumprindo. Algumas pessoas me pediram, tanto aqui no YouTube, quanto também no Instagram do Desafiando Concursos, pediram para que eu gravasse um aulão de véspera da prova. E como eu prometi a essas pessoas e também fiz uma postagem aqui no canal, estou eu aqui com cerca de aproximadamente pelos cálculos assim feitos da mente mesmo, cerca de 60 questões só para a sua prova. É isso mesmo. Pessoal, lembrando, como eu já havia abordado com vocês, falei com vocês, nesta aula de revisão, neste aulão de revisão, nós teremos apenas a parte legislativa. A parte de português, outras áreas, infelizmente, nós não teremos aqui. Mas da parte legislativa, eu tenho fé em Deus que vocês vão sair preparados. Pessoal, eu peço desculpas porque eu só vou ficar devendo para vocês a Lei de Acesso à Informação, a Lei 2.527. Por quê? Porque não deu tempo de colocar no material. Deu cerca de 115, 120 slides, então não deu tempo de colocar a Lei de Acesso à Informação. Mas fica a dica. Nós temos aqui apenas 3 capítulos sendo cobrados, perdão, 4, capítulo 1, 2, 3 e 4, os 4 primeiros, perdão, 1, 2, 3 e 5, tá? Desculpa. Ou seja, resolvam algumas questões, porque eu tenho fé que vai ajudar muito vocês, dê uma olhada rapidamente, enfim. Ao longo da nossa aula, nosso aulão, eu vou parar 5 minutos a gravação para que eu venha, né, pegar mais água, enfim. Ó, inclusive, eu estou aqui, ó, com a xícara para me manter acesa, xícara de café, para me manter acesa aqui com vocês, tá? Vamos lá, então, começar, pessoal? Bom, nós vamos dar início pela parte do direito constitucional. Eu simplesmente sou apaixonada com direito constitucional. Inclusive, hoje, já até coloquei ali no carrinho a Constituição atualizada, lá na livraria do Senado. Eu até coloquei ali para comprar a Constituição já atualizada, ou seja, gosto muito, tenho um amor, um apreço muito grande. Todas as questões de direito constitucional e algumas em que eu falo que o seu edital pede acerca de licitação, eu trouxe do que concursos, pessoal. É perfeito. Pensa em uma plataforma para você responder questões. É o que concursos. Sem sombra de dúvidas, eu não uso outra plataforma, até para uso pessoal, para estudos pessoais, eu utilizo o que concursos. Bom, chega de falar e bora para o que realmente importa. Nós vamos começar a nossa preparação, a nossa resolução de questões pelos princípios fundamentais, do artigo 1º ao artigo 4º, que simplesmente despenca na sua prova. E você não pode errar, porque são 4 artigos. Você não pode errar. Eu trouxe aqui questões e eu trouxe também a referência para que você venha bater o olho, tira um print da tela, eu fecho a minha câmera, você bate um print na tela na hora que eu passar a lei, bate um print e fala, ó, hora do print. Bateu o print e você lê posteriormente. São 4, pessoal, 4 artigos. Esse edital seu é maravilhoso. Então, por favor, não podemos errar. Ok, então? Bora lá. Só tomar aqui um pouquinho do meu café e bora. Primeira questão. Nos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa que apresenta corretamente um dos fundamentos da República. Ou seja, eu tenho um fundamento, eu tenho um objetivo, e isso você não pode confundir, ok? Não pode confundir.
a minha Constituição? Deixa eu ir acompanhando aqui, que eu gosto de ter a minha física também. Ó, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Vou ir seguindo com a minha também, ó. Presta atenção. O artigo 1º, eu tenho os fundamentos. Artigo 2º dos poderes. O artigo 3º, eu tenho os objetivos fundamentais. O artigo 4º, eu tenho sobre as relações internacionais, os princípios, ok? Então, cuidado, você não pode confundir na sua prova. Bom, independência nacional, pluralismo político, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional ou solução pacífica dos conflitos. E aí? Qual destas opções se enquadra em um dos fundamentos da República? Temos aqui, pessoal, a letra B, o pluralismo político. É o que vai me dizer aqui o inciso 5º do artigo 1º. Ó, hora do print. Eu vou fechar minha câmera. Bata um print aí do artigo 1º. Pronto? Ok. Vamos lá, então. Presta atenção. Quais são os fundamentos? Porque vai falar aqui, né? República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios, DF, constitui-se Estado democrático de direito e tem como fundamentos, pensa fundamento, artigo 1º, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, 2, NIA, de soberania e cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e livre iniciativa e o pluralismo político. Estes são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Bora para mais uma questão? Questão número 2. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do DF, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, exceto, ou seja, mesma questão. Só que aqui eu tenho uma maçãzinha podre. Ou seja, eu tenho entre aspas, né, porque não é um fundamento, mas aqui o examinador quer saber o que não se encaixa como fundamento. A soberania, gente, nós vimos que a soberania se encaixa, né? Inclusive, ó, é o primeiro. A dignidade da pessoa humana, vimos que se encaixa. A cidadania, vimos que se encaixa. O que não se encaixa? O que nós não vimos no artigo 1º? A singularidade política. Ok? Ok. Você já bateu o print aqui, aquela hora, então vamos seguir. Outra questão. Questão número 3. Tomando por base os princípios fundamentais da Constituição, princípios fundamentais, assinale a alternativa que representa os fundamentos da República, descrito no artigo 1º. Novamente. Por que eu bati muito nesse artigo? Gente, porque é o primeiro artigo da Constituição. É bem provável, se o examinador te pediu, é bem provável que venha a ser cobrado. Ok? Vamos lá. Letra A. Estado convencional. Oxi, isso é porque... Oxi, já ia marcar como certo. Eita, tá doido. Deixa eu abrir aqui a... Estado convencional, censura prévia da imprensa, pluralismo, autodeterminação dos povos. Ixi, gente. Pluralismo. Já bateu o print aquela hora, já tá tudo certo. Pessoal, só uma coisa. De todos esses aqui, vocês viram que o que mais ficou ali foi o pluralismo político. Você percebeu que foi muito exacerbado. Ou seja, toma cuidado. 2 NIAs, soberania e cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Fechou? Bom, outra questão. Aí aqui, pessoal, tem o parágrafo único, tá? Que todo poder humano do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Fechou? Vamos lá. Questão 4.
Assinale a alternativa que apresenta um dos objetivos fundamentais, ou seja, o artigo 3º, objetivo. Lá atrás, nós estávamos falando do fundamento, no que se funda? Fundamento. Aqui são os objetivos, ou seja, qual é o seu objetivo com esta aula? Ser aprovado no seu concurso amanhã. Concorda comigo? Você acertar todas as questões. Tanto aqui da parte de legislação, quanto as outras partes que você estudou separadamente. Esse é seu objetivo. Agora eu te pergunto, quais são os objetivos da República? Na onde que está destinado? No artigo 3º. Vamos ver qual é? Letra A. Garantir a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Letra B. Erradicação da tortura e do tratamento desumano ou degradante. Letra C. Proteger a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político partidário. Ou letra D. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E aí? Qual que você acha que se encaixa? Opa, desculpa, gente, eu voltei lá em cima. Opa, peraí. Eu fui descer aqui o slide. Opa, aí, peraí. Deixa eu voltar. Pronto. Eu ia descer aqui o slide para já agilizar a minha vida. E aí, para você, quais são estes objetivos? Para quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Olha aqui, ó, hora do print. Bateu o print aí na tela? Pronto. E meu café já acabou. Pronto. Ó, artigo 3º. Constitui os objetivos fundamentais da República. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E o 4º, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ok? Você bateu o print aquela hora. Depois que você bateu o print, que você assistiu essa aula, você volta e olha o print novamente, tá? Pessoal, deixa eu só tomar uma água aqui. Porque a garganta agradece. Vamos lá. Questão 5. Eu acho que é 5, se eu não me perdi nas minhas contas aqui. Considerando o que dispõe os artigos 1º a 4º, assinar a alternativa correta. Ou seja, aqui o examinador, ele já, assim, já resumiu todos os princípios fundamentais, né? Por quê? Porque ele fez um geral. O que, ó, considero que vai do artigo 1º ao artigo 4º, ou seja, ele passou um pouquinho por cada artigo. Letra A. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios. Não tem então nada de errado, só que o que pega é isso aqui, ó. Estando o Distrito Federal excluído das condições da condição de ente federado por se tratar de território, gente, isso aqui a criatividade foi a mil. B. São fundamentos do Estado Democrático de Direito. A soberania, cidadania, a dignidade, o pluralismo, o presidencialismo e a ética. Isso aqui também o examinador estava bem inspirado, né, gente? C. Garantir o desenvolvimento nacional constitui fundamento, mas não objetivo? Ixi, e aí? A República Federativa do Brasil, na letra D, rege-se nas suas relações internacionais pela defesa da paz e pela concessão de asilo político? Bom, a letra D é a que mais melhor se encaixou, né? E aonde que eu tenho essa redação? Artigo 4º. Prepara para o print. Pronto, tirou o print da tela, porque aí depois já fica mais fácil para você, tá? Para você dar uma revisadinha antes da prova. Ó,
Quais são os princípios da República Federativa quando eu estou falando das suas relações internacionais? Vamos lá, um por um. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica de conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. Ou seja, nesse nosso caso aqui, eu tive. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, só para me recapitular. Defesa da paz e concessão. Então, eu tive aqui, ó. Inciso 6º e inciso 10º. Ok? O examinador fez uma junção dos incisos. Outra questão, que agora eu já me perdi se é a 6ª, se é a 7ª. Nos termos da Constituição, são considerados princípios que regem as relações entre o Brasil e os países estrangeiros. Letra A. Construção de uma sociedade livre, não intervenção. Nós lemos isso, pessoal? Isso aí. Prevalência dos direitos humanos e a erradicação da pobreza? Não sei. Concessão de asilo político e os valores da livre iniciativa? Asilo político até vai, mas esses valores, a iniciativa, não sei não. Letra D. Defesa da paz e a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade? Esse aqui parece que se encaixa, né? Letra E. Erradicação da pobreza, da marginalização e o repúdio à solução bélica dos conflitos? A FCC estava bem inspirada nesse dia, né? Letra D. Defesa da paz e a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Bom, pessoal, eu não tinha lido para vocês o parágrafo único, né? Ele vai dizer que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Vamos para mais uma? Constitui objetivo fundamental. O artigo 3º predominante. Segundo a Constituição de 88, dentre outros. A dignidade da pessoa humana, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e dependência nacional, ou promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação? Letra certa é a letra E. Tá, pessoal? Cuidado para não confundir objetivo fundamental com os fundamentos, tá? Aqui você também já tirou o print aquela hora. Fechou? Bom, como nós já fechamos esses princípios, nós vamos agora para um dos artigos mais cobrados da Constituição, que é o artigo 5º, que ele simplesmente despenca. Aí você pode falar, Rebeca, são milhares de incisos. São milhares de incisos. Mas, tão obviamente, o examinador sempre tem os seus incisos queridinhos, ou seja, ele sempre tem o seu inciso amado. Aqueles que sempre levam o candidato ao erro, se ele nunca leu. Por quê? Porque leva sim a um erro, tá? E aqui eu trouxe algumas questões para exemplificar isso para vocês. Bora lá? Bora lá. Nos termos da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade, entre outros, nos termos seguintes. Ou seja, você tem aqui a literalidade do artigo 5º, tá? Vamos lá. Letra A. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente
e a família do preso ou a pessoa por ele indicada? Bom, pessoal, parece o mais plausível, né? Letra B. Isso, gente, essa daqui simplesmente despenca. Você vê milhares de questões com essa alternativa, com este inciso. Todos podem reunir-se pacificamente, certinho, sem armas, em locais abertos, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigida autorização da autoridade competente. Aí você me fala, aonde está o erro, meu? Vamos para a próxima, que eu vou falar para vocês. A prática do racismo constitui crime inafiançável e prescritível, sujeito a pena de detenção nos termos da lei. D. Ninguém será preso em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade de polícia judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. E a letra E. Acho que aqui foi a mais tosca, né, gente? A casa é assim inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo exclusivamente na hipótese de prestar socorro. Eu tenho um rol, né? É só nos casos de prestação de socorro. E aqui o examinador deixou muito assim, exclusivamente nessa hipótese. Ou seja, você só pode nessa hipótese. E aí? Letra certa é a letra A. Cuidado. Porque as bancas amam colocar que para você se reunir não vai frustrar, certíssimo, mas eu não preciso de autorização. Não preciso. Olha aqui. Todos, olha o que diz o artigo 5º, lá no inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos, independente de autorização. Não é necessário autorização, desde que não frustrem uma outra reunião que já foi convocada para o mesmo local. O que eu preciso? Apenas um prévio aviso. Por quê? Como que eu vou saber se não tem uma outra reunião? Se eu avisar, mas eu não preciso de autorização. E sim um aviso, um prévio aviso à autoridade competente, tá? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo, não é só em prestação de socorro, flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então, são 4: flagrante, desastre, prestação de socorro ou por determinação judicial de dia, tá? A prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito a pena de reclusão. O que nós tínhamos aqui na alternativa? Nós tínhamos a pena de... Cadê aqui? Deixa eu ver, não estou conseguindo enxergar, gente. Aqui, ó. Detenção, não é detenção, reclusão, ok? Aí vem, né, que ninguém será preso nem flagrante delito, ordem escrita fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transação militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Ok? Deixa eu ver uma coisinha aqui, gente. Tô vendo aqui, acho que teve um errinho aqui. Foi preso. Só um minutinho, tá, gente? Só um minutinho. Pessoal, voltei. Eu tinha dado pausa, eu achei que eu estava lendo errado. É porque aqui, ó, ficou pequenininho para mim. Cuidado, tá? O que eu tenho na Constituição? Autoridade judiciária. A questão me trouxe autoridade de polícia judiciária competente, tá? Olha para vocês verem, por conta de uma palavra, até para mim aqui, falei, gente, mas... Aí eu voltei, eu falei, polícia, porque aqui, ó, a questão ficou pequena para mim, eu não estava conseguindo encontrar.
Cuidado, tá? Deixa eu tirar um pouquinho essa luz do meu olho, que eu acho que vai ficar ó, tá ficando muito pro meu olho. Acho que acaba ofuscando um pouquinho. Bora, pessoal. Bora continuar? Deixa eu confirmar que está tudo certinho gravando. Tá gravando tudo certinho. Bora lá então, ó. Próxima questão. Nos termos da Constituição, assinale a alternativa incorreta. Ou seja, eu tenho uma maçãzinha podre aqui. Letra A. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens? Nada de errado, não vi nada de errado. E vocês? Sei. Aí vem de novo, ó. Vem de novo, vem de novo. Mas agora tá certo. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Letra E. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Ou letra D. A criação de associações na forma da lei de cooperativas dependem de autorização, sendo vedada interferência estatal em seu funcionamento? E aí? Maçãzinha podre é a D. Por quê? Eu independo de uma autorização, ok? Sendo vedada, né, como diz aqui, interferência estatal em seu funcionamento, mas independe de autorização para a criação de associações, ou na forma da lei, claro, e das cooperativas, ok? Ok. Próxima questão. De acordo com a Constituição Federal vigente, entre as garantias aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país está de que não haverá, entre outras, penas de morte, salvo em caso de guerra, aí a Constituição traz declarada, caráter perpétuo, trabalhos forçados. Quais estão corretas? Todas estão corretas, né? A Constituição vai me trazer, ó. Aqui, gente, a setinha ficou entre as duas, tá? Deixa eu colocar para cá. E, ó, letra E, tá? Ó, artigo 5º. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, de caráter perpétuo, trabalho forçado, de banimento ou cruéis, tá? Outra questão. Considerando o texto da Constituição da República, assinale a alternativa que contém um direito ou garantia fundamental. Bem tranquilinha essa, né? Nossa! Qualquer um pode entrar na casa de indivíduos sem precisar de determinação, isso aqui eu vou até riscar. Gente, por favor, né? Qualquer pessoa... Ai, gente, não vou nem comentar. É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido, vedado o anonimato. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição? É a mais certeira até então. Somente podem... Nossa, isso aqui também. Somente podem ser exercidos os cultos religiosos autorizados pelo governo na forma da lei. Gente, o nosso país é um país laico. Hoje eu estava... Isso aqui é um L, tá? Tá parecendo um C. Hoje eu estava dando aula, lecionando para um curso sobre direitos humanos, né? E nós estávamos falando um pouquinho ali dos filósofos contratualistas, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e John Locke. E nós estávamos falando, né, da diferenciação do Estado e da igreja, né? A religião, gente, não, não e não, tá? Você exerce o culto, tanto que fala aqui, né, no inciso 6º do artigo 5º, é inviolável a liberdade de consciência, de crença, é assegurado o exercício dos cultos religiosos, etc, etc. Letra E. A intimidade da vida privada, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis, não são invioláveis, gente, por favor, né? Esse aqui, o examinador, mesmo que o candidato não, assim, não tivesse tido contato com a Constituição, ele ia acertar, ok? Então, certo, artigo 5º, inciso 1º. Outra questão. No que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Neste sentido, consta expressamente previsto na redação do artigo 5º, ou seja, aquele que é a literalidade da norma. Quando você vê expressamente previsto na redação, eles querem o copia e cola, tá? Letra A. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de sentença judicial transitada em julgado mediante apuração preliminar? Daqui para trás é baboseira. Se não em virtude de lei, tá? Letra B. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente? Ok. Letra C. A pequena propriedade rural, assim definida em decreto, desde que trabalhada pela família, será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Aqui eu vou deixar uma exclamação, porque nós não vimos ainda, tá? Vamos ver agora. E a letra D. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, exceto nas hipóteses em que houver previsão. Não. Para aqui. O inciso tem para aqui. Não tem nada de exceto, nas hipóteses não existe isso, tá? Ou seja, letra B. Bom, a letra C nós não tínhamos visto, né? Ela está no artigo 5º, no inciso 36. Deixa eu apagar toda essa rabisqueira aqui, gente. Deixa eu apagar aqui, para ficar melhor. Ó, o que diz no artigo 5º, inciso 36. A pequena propriedade, assim definida em lei e não em decreto, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora. E aqui está dizendo que será objeto, não será objeto de penhora para pagamento dos débitos decorrentes da sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Nós sabemos que, nesses casos, é até mais fácil, né? A questão dos seus financiamentos, enfim. Temos muito isso lá no, se não me engano, no CPC, né? No Código de Processo. Código de Processo, não. No Código Civil, quando nós vamos falar um pouquinho de direito empresarial, né? Microempresa, etc, tá? Outra questão. Segundo a Constituição, em seu título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, assinale a opção correta. Não haverá penas de caráter perpétuo de banimento cruel. Certo? Bom, não vejo nada de errado. A regulação da individualização da pena se dará por meio de decreto. Não haverá pena de morte em nenhuma hipótese. Constitui crime. Peraí, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Eita, peraí. Sabia, gente. Tá. Essa daqui eu tinha pulado, por quê? Porque essa aqui, propriamente dito, estava tratando muito da questão mais, assim, voltada para a questão de penas, tá? Ó, prática de tortura, enfim. Ó, não haverá pena de caráter perpétuo de banimentos e cruéis. Cadê aqui? Não haverá pena de morte em nenhuma hipótese? Gente, nós falamos que o direito, ele não é absoluto, tá? Você não tem, eu não tenho essa questão da pena de morte, é o quê? Salvo em caso de guerra declarada. Eu até coloquei aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar aqui a referência legislativa, porque eu também não sei, gente. Muita gente já me perguntou. Rebeca, você já tiveram coragem de me perguntar se eu já li o Vadimécum todo. Vocês acreditam numa coisa dessa? Cadê aqui, gente? Não sei se eu vou achar de cabeça assim. Ai, gente, acho que eu não vou achar aqui. Aqui, ó. Tá certo, aqui, ó. Consegui achar. Os crimes inafiançáveis suscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos por ele respondendo os mandatos executores e os que, podendo evitá-lo, se omitirem, ok? Ou seja, aqui, nesse caso aqui, na letra D, eu tenho o caso de crimes
inafiançáveis e imprescritíveis, não prescreve, tá? Imprescritível. Ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Tá lá no artigo 5º, ok? E aqui, né, eles inverteram a D e a E, né? Eles inverteram aqui a D e a E. Na D, então, eu tenho inafiançável e imprescritível, e na letra E, eu tenho inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, ok? Bom, cadê aqui onde eu tinha tratado com vocês? Aqui, ó. Quando que eu não tenho? Quando que eu não tenho? Quais as penas que eu não tenho? De morte, salvo em caso de guerra declarada, ou seja, para você ver, não é absoluto, tá? E não liguem um barulho, foi a minha cadeira. De caráter perpétuo, trabalho forçado de banimento e cruéis, tá? Ok? Ok. Vamos lá. De acordo com a Constituição da República, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos estrangeiros, aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade. Julgue as alternativas abaixo e assinale a opção correta. Gente, eu queria falar uma coisinha para vocês. Ó, quando eu tenho aqui estrangeiro residente no país, cuidado. Eu nunca vou me esquecer de uma aula de constitucional que eu tive na faculdade, né? Eu ainda tenho na faculdade, que é o seguinte: pense no estrangeiro que está passeando pelo país. Vai, visita os estados, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Ele vai ter os seus direitos resguardados? Sim ou não? Ah, Rebeca, mas o artigo 5º vai me dizer os estrangeiros residentes no país. Ah, claro que sim. A minha professora uma vez fez o seguinte exemplo. Imagine um avião, diversos estrangeiros descendo daquele avião, serem recebidos com ofensas, ameaças, agressões físicas, verbais, e aí? Ah, mas ele é só visitante, está passeando. Mesmo assim, você tem, de qualquer forma, assegurado esses direitos. Entenderam? Ok? Só para vocês entenderem isso, por quê? Porque se nós formos muito pela literalidade nessa questão, você pensa assim, ah tá, então quem não mora não tem assegurado. Cuidado, tá? Vamos lá, deixa eu apagar toda essa rabisqueira aqui. Letra A. O cidadão é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, mesmo que não esteja previsto em lei, se as autoridades exigirem? Não, gente, se não é em virtude de lei, tá? Não, o cidadão é obrigado? Não, olha aqui que vai me dizer, ó, artigo 5º, deixa eu pegar a Constituição. Inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão alguma coisa em virtude de lei. Já para a administração, a administração pública só pode fazer aquilo que está na lei, tá? Não pense garantir o direito de propriedade? Nossa, gente. Deixa John Locke ouvir uma coisa dessa, que é um dos contratualistas. C. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostos e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei? Certíssimo. Rebeca, eu não posso. Eu tenho, por exemplo, né, uma crença filosófica, em que eu tenho aquela obrigação para fazer. Quer saber? Que a minha filosofia é essa, eu vou me utilizar dessa minha filosofia para eu poder me eximir daquela obrigação. Não pode. E não é livre a manifestação do pensamento sendo vedado anonimato? Olha que contradição. Se não é livre a manifestação do pensamento, como é que vai me vedar o anonimato se eu não tenho essa manifestação? Super errado, tá? É sim livre, porém vedado o anonimato. Ok? Questão certa, artigo 5º, inciso 8º.
Pessoal, vou beber uma água, porque nós já vamos começar o capítulo 2, que vai tratar dos direitos sociais. Do artigo 6º ao artigo 11, que foi pedido no seu edital. Bora lá? Bora lá. Primeira questão. Segundo a Constituição Federal, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, exceto, ou seja, eu quero tanto do trabalhador urbano quanto do trabalhador rural. Porém, eu tenho uma maçãzinha podre aqui no meio. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo em 25% do normal. B. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. C. Licença à gestante sem prejuízo do emprego e do salário com a duração de 120 dias. Letra D. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Pessoal, presta atenção. O que eu tenho aqui? Questão dos trabalhadores urbanos e rurais. Rebeca, você me trouxe essas questões? Ok. Mas o artigo é só esse tamanho? Não. Aqui, então, obviamente, eu fiz um filtro. Nessa nossa questão, qual que é a maçãzinha podre? É a letra A. Por quê? Porque aqui no inciso 16 do artigo 7º vai me falar no mínimo em 50% a do normal, ok? Segundo o disposto do artigo 7º, da Constituição, não está dentro dos direitos garantidos aos trabalhadores urbanos e rurais. Não está dentro desses direitos. Fundo de garantia, seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário, remuneração do trabalho noturno, superior do diurno, licença paternidade de 15 dias a contar da data do nascimento do filho, ou aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. E aí? Qual destes direitos não está na Constituição? A letra D. Por quê? O que não está na Constituição? A licença da paternidade propriamente dito? Quer dizer que o tempo. Realmente, eu tenho no artigo 7º que é sim um direito à licença paternidade, sem sombra de dúvidas, lá no inciso 19, sem sombra de dúvidas. Só que lá na DCT, no ato de disposição, DCT não, perdão, gente, falando em DCT. O ato das disposições constitucionais transitórias, não está certo a DCT. Disposições constitucionais transitórias, está certo. Vai me dizer, até que a lei venha disciplinar o artigo 7º, inciso 19 da Constituição, o prazo da licença que se refere é de quantos dias? 5 dias. A questão me aumentou mais 10. Eu tenho de 5 dias esta licença. Ok? Ok. Entre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais garantidos através do artigo 7º da Constituição vigente, está a remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em por cento a do normal. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 50%, 55%, 60%, 65% ou 70%? 50%. Lá no inciso 16. A remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo de em 50% ao do normal. Aí aqui, pessoal, eu trouxe para vocês a redação do artigo 8º, hora do print. Por quê? Porque não deu para trazer todos os artigos, então dá para ler bem rapidinho, que nós temos aí 8 incisos, mais o parágrafo único. Hora do print. Bateu o print? Artigo 9º, 10º e o artigo 11º. Também, super pequenininhos. Hora do print. Bateu o print? Bateu o print. Bom,
Agora nós vamos tratar lá no título 3, lá no artigo 18, no que tange a organização político-administrativa, tá? Cadê aqui? Pronto. Ó, trouxe aqui para vocês. Bate o print também. Por quê, pessoal? Porque são artigos pequenos que você consegue ler ali, por exemplo, em 10 minutos você consegue ler, tá? Bate o print. Eu quero tirando o print do artigo, por favor. Bate o print também do artigo 19. Aqui, ó. Olha, um craque já. Vedado na União, Estados, DF e municípios. O que nós falamos lá nas nossas aulas de legislação orgânica? Que é vedado aos municípios. Então, você já sabe, você já está craque, porque é a mesma vedação à União e aos estados. Cultos religiosos, né, estabelecer entre os cultos ou igrejas, subvencionando, embaraçando o funcionamento ou mantendo algum tipo de aliança, etc. Recusar fé aos documentos públicos e criar distinções. Tá vendo? Tá vendo? E aqui o artigo 18 é o que trata dessa organização política, tá? Deixa eu ver uma coisita aqui. Só confirmando uma coisinha para vocês. Ah, não. É em outro artigo. Vou deixar. Eu estava pensando aqui na legislação orgânica. Tá vendo, pessoal? Você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a administração pública, artigo 37 ao 41. Bora lá? Letra A. Os princípios da administração pública previstos no artigo 37 são... Vamos lá. Antes de responder. Ó. Rebeca, o que é isso? Agora nós vamos para a questão. Discricionariedade, eu tenho D aqui? Não. Honestidade, eu tenho um H aqui no limp, ó. Presta, foca aqui, ó. Foca aqui, ó. Limp. Olha como é que mnemônico te ajuda a matar uma questão. Legalidade eu tenho? Tenho. Publicidade eu tenho? Tenho. Tenho nulidade? Então, não é. B. Formalidade, eu tenho F aqui? Não. Impessoalidade eu tenho? Tenho. Nulidade eu tenho? Eu não tenho letra N aqui. Moralidade eu tenho? Tenho. Publicidade eu tenho? Tenho. Mas não está tudo completo, então não é essa letra. Legalidade eu tenho? Tenho. Impessoalidade eu tenho? Tenho. Moralidade? Tenho. Publicidade? Tenho. Eficiência? Tenho. Matei a letra C. Probidade administrativa? Tenho aqui? Não. Transparência? Tenho T? Não tem. Funcionamento? Funcionalidade? Tem. Efetividade, eu tenho a letra E, mas não sabemos que não é. Pessoal, presta atenção. Esse mnemônico é o mais conhecido da administração. Por quê? Porque são os princípios da administração pública. A legalidade, bem rapidamente, o que é a legalidade? Todos os atos da administração pública precisam estar pautados na lei. A administração só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Não é como para nós aqui, ó, que eu só posso, que eu não sou obrigada a fazer ou deixar de fazer se não estiver em virtude de lei. A administração só vai fazer aquilo que está na lei. Ah, mas a administração quer fazer X, mas eu não tenho nenhuma lei na administração que trata X como um ato ilícito, então a administração pode fazer? Não, porque ela é estrita à lei, ela só pode fazer o que está na lei. O I é de impessoalidade. Todos os atos da administração pública são pautados na impessoalidade. Pense, por exemplo, em um galpão ou um edifício que a prefeitura compra para que ali venha a ser construído um hospital ou uma escola, enfim, uma praça, se for um local aberto, enfim. Aí coloca uma faixa. Neste edifício, por exemplo, este edifício foi comprado pelo prefeito X. Não.
Foi comprado, sim, pela, pela, pela prefeitura municipal. Então, este edifício adquirido pela prefeitura ou comprado pela prefeitura, aqui será destinado, enfim, um hospital, etc, etc. Impessoalidade. E eu não posso, como você não pode, como futuro funcionário público, ninguém da administração pode atuar de forma a prejudicar ou a beneficiar uma pessoa específica. Até se usa uma terminologia que agora eu me esqueci, gente. Ai, Kai, já tem muito tempo que eu não escuto, já tem muito tempo que eu não escuto. É quando eu beneficio, por exemplo, alguém da minha família, tá? Ou seja, agora realmente me fugiu da mente. Eu sou sincera, a gente fugiu aqui. Mas enfim, agir de forma impessoal. Pensa no juiz. Fechou? Moralidade, eu penso muito na moralidade como impessoalidade. Eu vou agir de forma moral. Ou seja, eu vou agir, mas aquela pessoa ela não bate muito com os meus princípios, eu não vou fazer, não. Eu não vou. Eu sou administrador público, mas não bate comigo, eu não vou. Não tem essa. Tenho que atender. Tenho que, como administradora, eu tenho que, sim, garantir os direitos daquela pessoa, independentemente de qualquer coisa. Publicidade. Todos os atos da administração são públicos, todos os atos precisam ser publicados. E a eficiência, tudo o que o município, tudo que a administração vai fazer, precisa ser eficiente. O que adianta? Oxe, eu tô aqui. Peraí, deixa eu apagar tudo aqui. O que adianta um ato, mas que não é eficiente à população? Não vai adiantar muita coisa, né? Outra questão, essa daqui foi elaborada, tá? A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, Estados, DF e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, exceto, letra A. Ou seja, eu tenho o quê? Uma maçãzinha podre. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei? Correto. Ok? Aí você fala, Rebeca, mas função pública, emprego público, para estrangeiro, gente, tem diferença. São acessíveis aos brasileiros, assim como aos estrangeiros na forma da lei. E vou ter, sim, uma definição em lei, tá? B. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável por um igual período, de acordo com a lei. É vedado ao servidor público civil associação? Interrogação. D. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico e a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas? Certíssimo. Qual é a maçãzinha podre? Letra C é a maçãzinha podre. Ok? Não tem nenhum tipo de vedação no que tange associação, é garantido, tá? Bom, artigo 38, hora do print. Bateu o print? Bateu o print. E como dever de casa, vocês vão ler do artigo 39 ao 41, tá? Porque, como eu falei para vocês, como não deu para trazer literalmente todos os artigos, literalmente, então eu tive que fazer esse mega filtro, tá? Ou seja, não foi uma tarefa fácil. Não foi uma tarefa fácil, tá? Bom, fica aqui também. Peraí, deixa eu fechar aqui minha câmera para não pesar, tá? Ó, do 39 ao 41. Aí fica aqui também, ó, do 44 do Poder Legislativo ao 47, hora do print. E do 59, que trata do processo legislativo, hora do print.
Eu tenho as emendas à Constituição, leis complementares, ordinárias, delegadas, medidas provisórias, os decretos, resoluções, ok? A lei complementar, ela vai dispor sobre elaboração, redação e alteração e consolidação aqui na lei complementar, ou seja, ela complementa. Fechou? E vocês vão ler também como dever de casa do Poder Executivo, do artigo 76 ao 83. É como eu falei para vocês. É uma leitura rápida que vocês vão fazer. Por quê? Porque são artigos. Eu creio que será uma literalidade. Ou seja, porque quando tem a cobrança de alguma súmula, alguma coisa, bom, pelo menos que eu já vi, fica muito explícito no edital, tá? Porque realmente não deu para trazer literalmente de todos, porque nós temos mais outras 4 leis para passar. Então, fica um deverzinho de casa. Pessoal, como eu disse, eu vou parar minha gravação por 5 minutos para descanso. Vou encher ali minha garrafa, pegar mais um cafezinho. Vou parar aqui. Então, provavelmente, como eu não sei como que vai ficar, mas deve aparecer uma tela preta e voltar. Tá bom? Porque aí fica 5 minutinhos. Na verdade, não vai ficar 5 minutinhos parado, tá bom? Porque aqui já vai ter ido gravar. Mas eu vou parar 5 minutos só para vocês terem essa noção da questão do compromisso, tá? Então eu vou parar só para dar um descanso. E aí provavelmente a tela vai ficar preta e vai voltar no mesmo momento, mas é só mesmo para falar para vocês. Tá bom, pessoal? Vou ali pegar um cafezinho. Vá você também, pega um café, vá, pega uma água, descanse, tá? Fazer essa pausa rapidinho. Bora, pessoal! Bom, vamos voltar. Deixa eu conferir aqui se está tudo certinho a gravação, tudo certinho. Bom, fiz uma pausa e agora nós vamos começar a resolver algumas questões sobre a Lei 14.133, que é a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que inclusive eu também já estou para adquirir a minha nova Lei de Licitação, tá? Por quê, pessoal? Não pode ficar sem atualização. Se atualizem diariamente, tá? Ok? Principalmente vocês que estudam para concurso, tá? Bom, trouxe algumas questõezinhas bem tranquilas, mas se der tempo depois, pessoal, passem, dê uma olhada na lei, porque aqui é uma revisão, mas eu quero que você vá bem. Então, vá lá, ó, dê mais uma olhadinha com carinho, tá bom? Que vai dar tudo certo. Bom, questão super recente. Modalidade de licitação para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico e para concessão de prêmio ou remuneração ao vencedor. De acordo com a nova lei de licitação, é correto afirmar que o excerto apresentado descreve a modalidade de licitação. E aí? Nós tínhamos, né, a antiga, 8666. Qual é agora? Se não me engano, é 8666. E aí? Eu estou falando da concorrência? Do concurso? Do pregão? Do leilão? Ou da tomada de preço? E aí? De qual que eu estou falando? Do concurso. O artigo 6º, no inciso 39, o concurso é a modalidade de licitação para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, cujo critério de julgamento será o de melhor técnica ou conteúdo artístico, e para a concessão de prêmio ou remuneração do vencedor. Pessoal, passem depois, no artigo 6º, passem depois as modalidades de licitação. Leiam uma por uma. Dá tempo de você dar essa olhadinha. Vai lá, pega e olhe bem assim, sabe? Bem rapidamente. Vai lá, pega, olha, analisa, para que você venha, ó, tá bem grudadinho na sua mente. É dispensável a licitação nos termos da Lei 14.133, ou seja, quando eu não preciso, é dispensável a licitação. Letra A. Produtos para pesquisa e desenvolvimento,
limitada à contratação no caso de obras e serviços de engenharia, a valor de R$ 10.000. E aí? Pode ou não ser dispensado? B. Para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores. C. Para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas. D. Para a contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000, no caso de outros serviços e compras. Ou letra E. Para a contratação que tenha por objetos bens, serviços, alienações ou obras, nos termos de acordo internacional específico, aprovado pelo Presidente da República, quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas para a administração. Nesse caso aqui, eu tenho como a letra certa a letra C, ok? Deixa eu apagar aqui toda essa telinha para eu poder passar o slide. Ó, artigo 75, os casos em que são dispensáveis a licitação. Eu tenho um rol, tá? Que eu deixo também para vocês darem uma olhada depois. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência: preparatória, divulgação do edital de licitação, de apresentação de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de habilitação, recursal e de homologação. Julga-se o item correto. 1, 3, 4, 5, 2, 3 e 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 5, 6 e 8, ou 8? Peraí, fiz coisa errada aqui, gente. Esse aqui cancela, tá? 7 aqui, deixa eu... Oi. Esse aqui cancela, tá, gente? Para aqui, ó. Coloquei um 8 aqui, para aqui, tá? Ou letra E, 5, 6 e 7. Letra C, todas estão corretas, eu não tenho nenhuma maçãzinha podre, ok? Bom, o que que fica aqui para vocês da licitação para vocês darem uma lida? O artigo 28 ao artigo 32 e o artigo 74, tá? O artigo 75 nós temos ali da dispensa da licitação, que dá para você depois dar uma olhadinha, tá bom? Deixa eu fechar aqui minha câmera e abrir de novo. Eu vou deixar ela fechada por um tempo, tá, gente? Para não travar. Eu acho que como a aula já está ficando bem longa, eu acho que começa a puxar um pouquinho, né? A questão da imagem. Tá bom, pessoal? Bom, agora nós temos a Lei 1429, que vai tratar do regime jurídico dos funcionários públicos municipais. O que que eu fiz aqui? Eu trouxe uma questão de cada título para vocês, tá bom? Eu fiz isso, eu trouxe uma questão de cada título para vocês. Vamos lá? Primeiro, de acordo com a Lei 1429 de 68, assinale a alternativa que corresponde ao provimento. Gente, quando nós estamos falando de provimento, nós temos a forma primária, primária, e a forma veja aí se eu errado. Secundária. Eu uso secundária, tá? Ou derivada. O que que eu tenho, gente? Na primária, eu tenho o primeiro ingresso daquela pessoa na administração. Ou seja, é a primeira vez que ela vai ingressar. A secundária, o próprio nome já diz, né? Ela deriva. Ou seja, é um retorno do funcionário público para a administração pública. Ou seja, uma das formas de provimento. A forma de provimento primária é o primeiro contato que essa pessoa aqui vai ter com a administração.
Já a secundária é quando já houve, né, aquele funcionário, aquela pessoa já esteve na administração e ele está retornando, tá? Seja ali o aposentado que retorna, enfim, o que vai ser aproveitado, enfim, tá? Letra A. Nomeação, promoção e acesso? Não sei. B. Nomeação e transferência? C. Transferência e reintegração e readmissão? Ou todas estão corretas? Essa daqui seria uma dificinha, né? Se você não tiver tido um primeiro contato. Pessoal, cuidado. Qual que é a maçãzinha podre? A B e a C. A D também. A letra A é a minha letra correta. Presta atenção. Olha o que diz o artigo 7º da lei. Os cargos são providos por nomeação, promoção, acesso, reintegração, aproveitamento e reversão. E aí, acho que agora já dá para abrir minha câmera. Deixa eu ver aqui. Acho que agora não vai travar mais, não. Deixa eu ver se aqui não trava. Eu uso o mnemônico. Vamos lá, ó. Na. Deixa eu ver aqui só se. Aqui. Na. Pa. Napa. 2 R's. Eu uso o mnemônico Napa 2 R's. N de nome. Oxi, gente, é horrível copiar no. Você tem que comprar aquela mesa, sabe? Que a gente. Nomeação. A de. Opa, acho que agora tá dando um vizinhozinho aqui na minha caneta. Deixa eu tentar de novo. A de acesso. Primeiro P. Primeiro não, né? O único. Promoção. E o segundo A. Aproveitamento. 2 R's. Primeiro, reversão. E o segundo, reintegração. Gente, o que valeu aqui foi a intenção de escrever, tá? Porque ficou péssima ali. Mas só para vocês irem seguindo aqui comigo. NAPA, nomeação, acesso, promoção e aproveitamento. 2 R's, reversão e reintegração. Ok? Eu não tenho transferência mais e nem readmissão. Ok? Transferência e readmissão não tenho mais. Outra questão. Será considerado de efetivo exercício o afastamento, exceto eu tenho uma maçãzinha podre. Férias ou qualquer título e licença prévia é caso de afastamento? Não sei. Casamento de até 5 dias contados da data da realização do ato? Luto pelo falecimento dos pais, cônjuge, filhos, irmãos ou pessoas definidas até 8 dias? E luto por falecimento dos avós, genros, noras, padrastos, tios e netos até 2 dias? D. Licença por acidente de serviço ou doença profissional. E letra E. Faltas justificadas. Então, obviamente, será estabelecida em lei. Qual que é a maçãzinha podre? Letra B de bola. É até 8 dias. Cuidado, porque na hora que eu vi este artigo, que eu já tinha visto antes, eu fiquei pensando, isso aqui, se eu fosse uma examinadora, seria um ponto que eu ia testar os alunos. Cuidado, tá? Cuidado e não confundir também com a CLT. Outra questão. São deveres do funcionário, exceto, eu tenho outra maçãzinha podre aqui. Pontualidade, inscrição e lealdade? Gente, não vejo nada errado aqui, né? O funcionário tem que ser pontual, chegar no horário certinho. Descrição, por favor, gente. Ou seja, saiba que os atos da administração... Eu acho que assim, gente, muita responsabilidade, né? Essa descrição. Fica expondo, sabe? Não, é um ato de discrição. Você vai ser um futuro funcionário público. Seja discreto. E lealdade, né? Esse é um dever do funcionário. Então, certíssimo. Representar por escrito a autoridade superior sobre irregularidade que tiver ciência e razão do cargo, certo. Cuidado para eles não colocarem aqui. Representar de forma... Opa, não estou conseguindo digitar aqui, peraí. Oral. Cuidado, é escrito. C.
Fazer pronta comunicação a seu chefe imediato por motivo de seu não comparecimento é o mínimo, né? Letra D. Apresentar-se convenientemente em serviços quando traz aparência de pessoal de forma compatível com o decoro público ou a natureza do serviço. É o mínimo também, né? Ou seja, por isso que nós temos até os códigos, né, de ética, enfim, né, pessoal? É o mínimo, né, que se espera. Deixa eu só conferir uma coisa aqui, gente. Se tá certinho, tá. Direto eu confiro na gravação, porque imagina a gente dar um problema na gravação esse tempão todo. Ah, não, tá amarrado. Letra E. Obedecer às ordens superiores, mesmo quando ilegais, pois o funcionário público é subordinado. Nossa! Pense, você lá como funcionário público, e ali o seu superior manda você fazer algo que é ilegal. Ah, eu vou fazer porque sabe como é que é, né? Subordinado. Se eu não fizer, alguma coisa vai acontecer, negativo. Nada disso. Artigo 171, inciso 8º. São deveres obedecer realmente às ordens, salvo quando manifestadamente ilegais. Fechou? Outra leizinha específica interessante é a Lei 6.056, de 24 de fevereiro de 2005, que vai dispor sobre a reestruturação do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos de Guarulhos. Eu trouxe uma questão também de cada tipo. Oxe, peraí, pessoal, acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Peraí, gente. Como foram muitos slides, deixa eu conferir uma coisinha aqui. Ah, sabia. Eu pulei um slide, gente. Ai, me perdoem, tá? Me perdoem. Já ia falar, gente, não acredito que eu não trouxe questões. Trouxe, é porque eu pulei lá para baixo, no slide. Vamos lá. Essa aula tá sendo, gente, eu tô amando gravar essa aula para vocês. Sinto como se tivesse uma aula ao vivo. Lei 6.056, que trata da reestruturação do IPREF de Guarulhos, tá? Primeira questão. O IPREF visa dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos beneficiários e compreende um conjunto de benefícios que atendam às seguintes finalidades, exceto a uma outra maçãzinha podre. Olha o tanto de maçãzinha podre, viu, gente? Letra A. Arrecadar, administrar e assegurar recursos financeiros e outros ativos para garantir meios de subsistência nos eventos de invalidez, doença, acidente de trabalho, idade avançada, reclusão e morte. Cuidado, tá? É, isso mesmo. Cuidado aqui. B. Conceder, administrar e assegurar a todos os seus segurados e respectivos dependentes os benefícios previdenciários previstos nesta lei. Letra C. Preservar o caráter democrático, transparente e eficiente da gestão. D. Proporcionar proteção à família. E. Manter o custeio da previdência dos servidores inativos, seus dependentes e pensionistas. Por que a minha maçãzinha podre é a A? Porque a A, pessoal, passou por uma nova redação. E aí o legislador só alterou uma coisinha, ó, tá certinho. Arrecadar, administrar e assegurar recursos financeiros e outros ativos para garantir meios de subsistência nos eventos de validez, idade avançada e morte. Na verdade, ele só tirou reclusão. Só retirou reclusão, tá vendo? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Só pra complicar, né, a vida. Veja que lá na Constituição, lá naquela questão da polícia administrativa, trocaram uma letra. Cuidado. Aqui o legislador só retirou reclusão. São beneficiários do IPREF. Primeiro, os pensionistas, os dependentes dos segurados ou segurados obrigatórios. Julga-se o item correto. 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, 1, 2 ou 3. E aí? Quem são os beneficiários? Tem alguma maçãzinha podre? Respondam em alto e bom som. Não, não tem uma maçãzinha podre, tá tudo certinho.
Certo ou errado? O segurado será aposentado aos 70 anos de idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, não podendo ser inferiores ao valor do salário mínimo. Certo ou errado? Certo. Artigo 25, parágrafo único. Oxi, e aqui. Ai, gente, eu sou ótima em fazer isso. Já fiz umas 3, 4 vezes. Trazer a questão e esquecer de trazer primeiro a questão e depois colocar a resposta. Ai, gente. Enfim. Mas mesmo assim, nós vamos simular que a resposta não está na tela. O servidor afastado ou licenciado definitivamente do cargo efetivo sem recebimento de remuneração pelo município somente contará com o respectivo tempo de afastamento ou licenciamento para fins de aposentadoria mediante o recolhimento mensal das devidas contribuições? Não. Por quê? Porque o artigo 74 me fala de um afastamento ou licença temporária. Aqui na questão eu tive definitiva. Bom, e agora, para fechar a nossa revisão, algumas questões da nossa linda e maravilhosa legislação orgânica. E hoje nós temos menos questões, por quê? Inclusive as questões nós já havíamos tratado em aula, porque como a legislação orgânica nós propriamente dito, nós tivemos aulas mesmo, foram 4 aulas, então passei aqui bem rapidinho mesmo, tá? Vamos lá. De acordo com a legislação orgânica de Guarulhos, é correto afirmar que crime de racismo, previsto no artigo 5º da Constituição, quando devidamente comprovado, caberá privativamente ao município a cassação do alvará de funcionamento expedido pela prefeitura? É privativo, pessoal. Sei não, hein? Vamos recapitular as nossas aulas. B. É assegurado a todo habitante do município, nos termos das Constituições Federal e Estadual e desta lei orgânica, o direito à educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade e infância, à assistência aos desamparados, ao transporte, à habitação e ao ambiente equilibrado? Letra C. É garantido o direito de organização estudantil no âmbito do município, exceto nos casos previstos em legislação orgânica? Não. Ou todas as alternativas estão corretas? A minha maçãzinha boa é a letra B, então, obviamente, tá? São maçãzinhas podres. A, C e D. Pode-se afirmar de acordo com a legislação orgânica de Guarulhos. Vamos lá. O município de Guarulhos, conforme os princípios constitucionais, entidade integrante e autônoma da República, garantirá a vida digna aos seus moradores e será administrado com participação popular nas decisões, havendo restrição nos casos previstos em lei complementar? São proibidos os usos de qualquer símbolo? Não, não é isso que me diz o artigo 13º da Constituição, tá? Lá no parágrafo 2º, parágrafo 1º, tá? O parágrafo 1º. Primeiro eu falo dos símbolos da República e o segundo trata dos símbolos próprios, tá? Não são proibidos. C. Os poderes públicos assegurarão, no âmbito municipal e no limite das respectivas atribuições, o exercício dos direitos sociais, coletivos e individuais e o cumprimento dos objetivos fundamentais da Federação Brasileira, previstos na Constituição? Ou letra D. É facultativo o hasteamento da bandeira do município em prédios do Estado e unidades de administração de qualquer tipo? É facultativo? E aí, qual a minha maçãzinha boa? Letra C. É a minha maçãzinha boa, tá? Vamos lá. Acerca do poder legislativo, é correto afirmar que a legislação orgânica do município. Letra A. O poder legislativo exercido pela Câmara é composto de vereadores eleitos pelo sistema proporcional, dentre cidadãos maiores de 18 no exercício dos direitos políticos, por meio do voto direto e secreto? Letra B. Cabe à Câmara, com sanção do prefeito, dispor sobre matérias de sua competência e, especialmente, criar, alterar e extinguir cargos públicos e fixar os respectivos vencimentos, sendo vedado dar denominação a próprios vias logradouros públicos? Ih, não foi isso que nós aprendemos, não. C.
A Câmara compete concorrentemente ao Estado conceder título de cidadão honorário à pessoa que, reconhecidamente, tenha prestado serviços relevantes ao município? E aí? Qual é a minha maçãzinha boa? E aí? Letra A é a minha maçãzinha boa, ok? Ou seja, nós temos ali o voto direto e secreto. E não podemos esquecer também dos outros pontos, né, importantes assegurados nos direitos políticos, ok? Ok, o direito de votar e ser votado, né? Certo ou errado? Constitui bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título pertencem ao município, cabendo ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços. Certo ou errado? Nada de errado, não tenho maçãzinhas podres. Artigo 117 e 118. 18, essa foi boa, 18. Certo ou errado? A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta independerá de prévia avaliação e autorização legislativa? E aí? Maçã podre ou maçã boa? Maçã ruim. Maçã podre. Depende sim de prévia avaliação e autorização. Fechou? Bom, depois de uma longa aula, eu acho que deve ter dado por volta de 1h30 aproximadamente, eu não tive muita noção aqui. Depois dessa jornada, nós chegamos ao fim. Pessoal, que Deus abençoe muito vocês. Muito obrigada por todos os comentários. Foram comentários que, assim, eu estava, gente, por incrível que pareça, estava voltando do meu estágio. E eu li um comentário que eu fiquei tão feliz. Eu falei, meu Deus, obrigada, que as minhas aulas têm ajudado as pessoas. Eu estou gravando esta aula na sexta-feira. Hoje, no caso, né? Para mim, hoje, sexta-feira, para você, foi ontem, tá? Eu estou terminando essa aula às 11 horas da noite. São 10h57. Vou arredondar para 11 horas. Tá bom? Foi com muito carinho, com muita dedicação. Eu espero que venha ajudar muito, 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 muito vocês. Espero mesmo, de coração. Todos vocês vão estar nas minhas orações, nas minhas lembranças, tá bom? Muito obrigada por todos os comentários maravilhosos que eu recebi, gente. Vocês não sabem quanto vocês me deixam alegres com isso. Tá bom, pessoal? Eu amo o que eu faço. Eu ainda vou gravar um vídeo contando um pouquinho a minha história. E você me falar, nossa, então realmente ela faz por amor. Tá bom, pessoal? Uma boa prova. Fiquem tranquilos, não fiquem nervosos. Por favor, gente, não fiquem ansiosos. Levem água. Não leva nada muito pesado, salgadinho, biscoito. Não leva uma fruta, uma barrinha de cereal. Eu falo por experiência própria, porque eu já passei mal comendo besteirazinha em prova. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe grandemente. Vou deixar vocês descansarem agora. E, ó, não se esqueçam daqueles deveres de casa. Tá bom? Que Deus abençoe. E até uma próxima oportunidade com você já aprovado. Tá bom? Fiquem com Deus. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.